O semideus mais famoso de todos os tempos não está sozinho. Isso mesmo, você que leu Percy Jackson e os Olimpianos quando era adolescente, ou criança, ou mesmo depois de adulto, mas não conhece as outras séries desse universo criado por Rick Riordan, fica comigo nesse vídeo que eu vou falar tudo o que você precisa saber sobre o Riordanverso. Bora lá? Se você nunca ouviu falar do Riordanverso, eu vou te explicar o que é. O Riordanverso é o universo compartilhado das histórias criadas por Rick Riordan. A primeira dessas histórias foi Percy Jackson e os Olimpianos. Que conta a história de Percy, um garoto de 12 anos que descobre que é um semideus filho de Poseidon, o rei olímpico dos mares. O Riordanverso é mais ou menos como o UCM da Marvel, onde todos os filmes estão ligados uns nos outros por cenas de flashbacks ou então nas cenas pós-créditos. O Riordanverso é a mesma coisa com os livros do Rick Riordan. Além dos livros do Riordanverso, o Rick Riordan também assina o selo Rick Riordan Presents, que traz escritores, jovens escritores, que também escrevem nessa pegada de mitologia nos dias atuais, literatura de fantasia urbana voltados para adolescentes. Um bom exemplo que já está publicado aqui no Brasil é a Roshani Chokshi, que lançou os livros da Arusha, que é uma semideusa da mitologia hindu que vive todas as suas aventuras baseados nos mitos e nas lendas da cultura indiana. Falando do Riordanverso. O Riordanverso ele envolve 5 séries até a data de gravação desse vídeo. A primeira série foi Percy Jackson e os Olimpianos, que é voltada para a mitologia grega. A segunda série foi As Crônicas dos Kane, que traz Carter e Sid Kane, que são 2 irmãos, que travam batalhas ao lado ou contra, dependendo da situação, os deuses da mitologia egípcia. A terceira série escrita por Rick Riordan foi Os Heróis do Olimpo. Essa série é uma continuação direta da série Percy Jackson e os Olimpianos. Você vai encontrar vários personagens que você viu na série do Percy, como o próprio Percy, Annabeth, Groover, vivendo algumas situações até de mais destaque do que eles tiveram na série do Percy, como Annabeth, que é uma das protagonistas. Magnus Chase e os Deuses de Asgard é a outra série de Rick Riordan, essa explorando os mitos nórdicos. O protagonista dessa série, Magnus Chase, é primo da Annabeth Chase, que é a namorada de Percy. Então você já vê o vínculo que é formado aí, que o Rick Riordan foi costurando nas séries que ele foi criando. A última série, As Provações de Apolo, teve o seu último livro lançado agora, esse mês de novembro de 2020, e conta as histórias de Apolo, o deus do sol, o deus da música, deus da cura, e as suas aventuras quando ele foi castigado por Zeus e exilado aqui na Terra, sem poderes, como um adolescente normal, precisando provar para Zeus, através de várias ações, que ele era digno de voltar para o Olimpo. Dá para perceber nas séries que o Rick Riordan escreve que a mitologia greco-romana é o principal foco ali do Rick Riordan. As séries de mitologia egípcia e nórdica, que foram As Crônicas dos Kane e Magnus Chase e os Deuses de Asgard, elas têm apenas 3 livros e assim, por mais que eu goste mais dessas séries do que das séries do Percy, apesar de eu adorar as séries do Percy, as séries de mitologia egípcia e nórdica parece que elas têm um final meio corrido demais. O Rick Riordan acabou explorando tanta coisa e acabou que o final assim das séries não foi assim tão bacana, não foi tão legal. No meu ponto de vista, poderia, brincando, ter mais 2 livros de cada uma das séries, porque tem muita coisa legal para explorar, tanto na mitologia nórdica quanto na mitologia egípcia. Percy Jackson e os Olimpianos, Os Heróis do Olimpo e As Provações de Apolo, cada uma dessas séries tem 5 livros cada. E as outras séries, dos Kane e do Magnus, elas fazem referência direta a alguns eventos dessas séries. Então você vê que Rick Riordan focou ali a sua estratégia principal
nos livros que tratam ali Percy Jackson, os Heróis do Olimpo e as Provações de Apolo. Uma coisa muito comum de acontecer nas séries do Rick Riordan é os seus protagonistas encontrarem deuses e monstros dos mitos e das lendas das culturas sobre as quais os livros foram escritos. Em Percy Jackson, isso vai acontecendo de forma gradual. Em cada livro você vê alguns deuses aparecendo, você vê que não aparecem todos de uma vez só. Quando eles aparecem em grande número, não tem assim um destaque muito grande para todos, um ou outro que acabam tomando a palavra ali quando vão falar com Percy e os seus amigos. E isso se repete muito nos outros livros, tirando ali as Crônicas dos Kane, onde os magos, que são o Carter e a Sede, eles têm a missão de enfrentar vários deuses. Os livros do Rick Riordan normalmente trazem os deuses para aconselhar e ajudar os protagonistas, que em sua maioria são semideuses, nas suas diversas aventuras. É lógico que os deuses da mitologia, eles são totalmente egoístas e sempre olham para si mesmos. E no Riordan Verso, o Rick Riordan acabou mantendo essa característica dos deuses, o que deixou as histórias muito interessantes. Em alguns dos casos, quando Percy precisava resgatar algum amigo e algum deus de alguma maneira estava em perigo, ou algo que o deus defendia ou protegia estava em perigo, esse deus entrava em ação para ajudar o Percy, para ajudar os protagonistas ali na sua missão, mas focado totalmente naquilo que traria benefício para ele ou livraria a barra dele. A missão em si do Percy, assim, os motivos, as vontades do Percy sempre ficavam em segundo plano, e os deuses deixavam isso bem claro. O Rick Riordan deixa isso bem claro ali nos seus livros, o que deixa bem interessante e bem gostoso a leitura. Mesmo nas outras sagas, a saga dos Kane e a saga do Magnus, você vê ali de uma maneira bem gostosa a interação entre os semideuses e os deuses, sempre olhando mais para o seu umbigo. Por mais que as missões fossem evitar o fim do mundo na maioria das vezes, que era a trama principal das séries, você vê que se isso fugir um pouco daquilo que os deuses querem, eles tentam dar um jeito de manipular a situação para que as coisas aconteçam do jeito que eles gostariam. Algo muito interessante que acabou linkando as séries dos Kane com o universo ali, com o lado grego ali do Riordan Verso, que é o Percy Jackson, Annabeth e os Heróis do Olimpo, foi a minissérie que o Rick Riordan lançou, Semideuses e Magos. Ali o Rick Riordan traz 3 histórias, uma vivida pelo Percy encontrando o Carter Kane, outra vivida pela Annabeth encontrando a Sade Kane, e a outra que junta os 4 enfrentando o mesmo desafio, o mesmo oponente. Isso acabou deixando os fãs de uma maneira assim bem entusiasmados para que houvesse uma junção de todas as séries no final da série As Provações de Apolo. Houve até algumas especulações na internet durante um tempo falando que Rick Riordan realmente lançaria algo que uniria as mitologias greco-romana, egípcia e nórdica, trabalhando ali o Percy, os Heróis do Olimpo, os irmãos Kane e o Magnus, se unindo para poder enfrentar um mal que realmente abalaria todas as estruturas do mundo conhecido ali no universo deles. E uma coisa bem legal também do Riordan Verso é que se você parar agora e curtir esse vídeo, você pode ajudar um sátiro a encontrar um semideus e levá-lo em segurança para o acampamento Meio-Sangue. Então não deixe de ajudar um sátiro, clica aqui no botãozinho de curtir, se inscreve aqui no canal, é só clicar ali no botãozinho, se inscrever e ativar o sininho para você receber todas as notificações a respeito de literatura de fantasia, a respeito de livros, Percy Jackson e o Riordan Verso, que eu sempre vou trazer aqui para vocês. Uma coisa interessante do Riordan Verso é que personagens que você acha que aparecem em um livro como secundários ou mesmo terciários ali, tipo, meio que só são citados algumas coisas, em outra série eles acabam sendo aproveitados, sendo as subtramas deles sendo trabalhadas de uma maneira bem gostosa, bem legal. E isso você fica atento a querer prestar atenção em cada nome que é citado ali, porque numa série futura esse personagem pode aparecer e aquilo que foi citado dele anteriormente começar a ser desenvolvido.
Um exemplo disso aconteceu no livro A Profecia das Sombras, o segundo livro da série As Provações de Apolo. Foi citado ali um semideus que veio da parte dos Yorubás, ou seja, da mitologia africana, um semideus africano, que é algo que não tinha aparecido em nenhum momento até agora na mitologia do Riordan Verso. Eu acho interessante porque o Rick Riordan ele não dá ponto sem nó. Você vê ali, por exemplo, o treinador Ed, o conselheiro ali dos 7 semideuses na série dos Heróis do Olimpo, ele é citado em O Último Olimpiano, quando tentando se corresponder com o Groover ali no momento que o Groover some e tudo mais e tal. Outro exemplo são 2 filhos de Apolo que são citados também no Último Olimpiano, que se tornam 2 das figuras principais ali do livro 1 de As Provações do Apolo, no livro O Oráculo Oculto. Bom, pessoal, esse é o Riordan Verso, o universo compartilhado do Rick Riordan. Eu espero que vocês tenham curtido. Se você gostou, não deixa de clicar ali no botãozinho de gostei, deixar o seu like. Não deixa também de se inscrever aqui no canal. Eu vou trazer toda semana conteúdo relevante a respeito de literatura de fantasia, envolvendo alta fantasia, fantasia urbana. Então vai ter muita coisa sobre Percy Jackson. E é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Até o próximo vídeo.